Os sólidos geométricos em que cada face é um polígono são chamados de poliedro. Para todo número convexo, o número de vértices V mais o número de faces F é igual ao número de arestas A mais 2. Os poliedros de Platão têm as seguintes características: todas as faces têm a mesma quantidade de arestas, em todos os vértices concorre o mesmo número de arestas e o poliedro atende à relação de Euler. Exemplos: paralelepípedo e pirâmide. Nos poliedros regulares, todas as faces são polígonos regulares e congruentes. Em todos os vértices concorre o mesmo número de arestas e existem apenas 5 tipos de poliedros regulares, e todos são poliedros de Platão, assim como mostra a tabela. Um prisma pode ser reto, quando as arestas laterais são perpendiculares às suas bases; oblíquo, quando as arestas laterais não são perpendiculares às bases; e regular, prismas retos cujas bases são compostas por polígonos regulares, assim como mostram os exemplos. No prisma regular temos aresta da base, aresta lateral e face lateral, em que N é o número de arestas da base, AB é a aresta da base, H é a altura do prisma, AB é a área da base, mas em todos os casos o volume de um prisma é V igual a AB vezes H. Da mesma forma que os prismas, os cilindros podem ser oblíquos ou retos. Nos cilindros retos, a medida da altura coincide com a medida da geratriz Z, como pode ser obtido pela rotação de um retângulo em torno de um de seus eixos. É também chamado de cilindro de revolução. O volume de qualquer cilindro é V igual a π vezes r ao quadrado vezes h. As faces laterais de uma pirâmide são constituídas por triângulos e a altura h é definida como o segmento que liga o vértice V à sua projeção ortogonal no plano da base. Algumas características da pirâmide são: a altura da pirâmide coincide com o centro da circunferência, circunscrita ao polígono da base. As faces são triângulos isósceles, cuja altura é chamada de apótema da pirâmide, ou G. O segmento que liga perpendicularmente o centro geométrico do polígono da base, O, a uma de suas arestas AB, é chamado de apótema da base, M. Em uma pirâmide regular, cuja base é um polígono regular de N lados, podemos calcular em todos os casos, o volume da pirâmide pode ser obtido da seguinte fórmula: o conjunto de todos os segmentos que têm uma extremidade no círculo e outra extremidade no ponto V é chamado de cone. Os elementos do cone são a altura, que é a distância do vértice do cone ao plano da base; geratriz, que é qualquer segmento que tenha uma extremidade do vértice do cone e outra na curva que envolve a base; vértice, ponto de encontro das geratrizes. O volume de qualquer cone pode ser obtido por V igual a π vezes r ao quadrado vezes h dividido por 3. Uma esfera de centro O e raio R é o conjunto de pontos cuja distância ao centro da esfera seja menor ou igual ao raio R. Um tronco de pirâmide e um tronco de cone têm características similares, assim como mostra a figura. Em função dessas razões de semelhança, podemos calcular o volume dos troncos pelas seguintes expressões.